funções são blocos de código que podem realizar qualquer tipo de tarefa. São utilizados em situações que precisamos repetir algum trecho de código. Assim, criamos uma função e executamos quantas vezes for necessário. Então, uma função nada mais é do que um bloco de comandos que fica dentro do seu programa, tá? Dentro do seu arquivo PHP, porém, ele não é executado no momento que inicia a execução do código, e sim no momento em que essa função é chamada. E toda função ela pode ou não conter argumentos. Também são chamados de parâmetros. E eles devem ser declarados logo após o nome da função. No slide seguinte você vai ver a sintaxe de uma função, como que é a forma de você criar ela. Os argumentos vão estar sempre entre os parênteses e as variáveis que você definir como parâmetros da função, elas vão estar disponíveis somente no escopo local da função. Ou seja, se você criar uma variável como parâmetro da função, você não consegue utilizar essa variável fora dessa função. Esses argumentos são valores recebidos no momento da chamada e que de alguma forma serão utilizados pelo código da função. Essa é a sintaxe da função quando são utilizados os parâmetros, ou argumentos. Então veja que você pode ter quantos argumentos forem necessários. E logo após definir os argumentos, você coloca os comandos e por último, o retorno da função. Então, qual que é a sintaxe, a sequência da sintaxe? Uma função sempre vai começar com a palavra function. Então, veja que a palavra function aqui, ela inicia e mostra ao código PHP que esse bloco de comandos aqui faz parte de uma função. O nome da função pode ser qualquer nome que você achar interessante. Só tem algumas restrições na criação do nome da função, que ela não pode iniciar com número, nem com caracteres especiais, ponto, vírgula, espaço e etc. Então essa é a única restrição aí quando você for definir o nome da função. Os argumentos vão estar sempre entre parênteses e abre e fecha chaves delimita quais comandos fazem parte dessa função. E agora, a sintaxe de uma função sem parâmetros. A única diferença, na verdade, é que entre os parênteses não vai ter nenhum argumento. Valor de retorno. Toda função pode, opcionalmente, retornar um valor, ou simplesmente executar os comandos e não retornar valor algum. A sua função ela pode ter o comando return, então vou mostrar ele aqui no slide anterior, aqui embaixo. Veja que tem o comando return, porém ele não é obrigatório, ou seja, a sua função pode retornar um valor ou não. E não é possível que uma função retorne mais de um valor. Então você não consegue ter dois comandos return. Mas é permitido fazer com que uma função retorne um valor composto, como listas ou arrays. Então, uma função não pode retornar mais de um parâmetro, porém ela pode retornar um vetor que armazena vários valores. E quando que é utilizado o valor de retorno? Em duas situações. Quando você quer atribuir o retorno da função a uma variável. Então você tem uma variável dobro, por exemplo, e você quer que o valor dessa variável seja o valor retornado por uma função que calcula o dobro de um número. Então essa é uma situação. E uma segunda situação, quando você quer testar o valor de retorno de uma variável. Então quando você de repente quer usar a função para fazer um teste, se é maior, se aquele valor de retorno é maior ou menor do que um outro valor, tá? Então essas são as duas situações básicas aí que você utiliza o valor de retorno. Principalmente a primeira, tá? Que você vai armazenar o valor retornado em uma outra variável. Então, para exemplificar o que a gente acabou de falar, nós vamos abrir o PHP Editor, vamos criar um arquivo novo, PHP, e vamos criar a nossa função. Então, eu vou utilizar o exemplo da apostila, está na página 66, é a criação de uma função que calcula o dobro de um número. Vou começar aqui com a declaração da função, function dobro, e essa função ela vai ser uma função que recebe um parâmetro. Então, eu vou colocar aqui o nome da variável valor. E vou abrir as chaves que delimitam o escopo da minha função. Então, a variável valor ela vai receber duas vezes a variável valor. Ponto e vírgula para fechar o comando. E vou dar um echo a variável
valor. Veja que nessa função não foi utilizado o return. Então eu vou lá, arquivo, salvar como. Vou salvar esse arquivo com o nome de dobro.php. Vou fazer o teste lá no navegador. Veja que não foi exibido nada na tela. Tá ok? Ah, mas por que não foi exibido nada? Eu tenho um bloco de códigos. Você lembra que lá no começo do vídeo eu disse que a função ela não é executada no momento que você chama o arquivo PHP. Você tem que, dentro do código, chamar essa função. E como que eu faço isso? Então, eu vou criar uma variável chamada cont. Vou definir o valor 4 para ela. E aí, você chama a função agora. Então, você coloca dobro. Veja que dobro é o nome da minha função aqui em cima. Então, eu estou chamando ela aqui embaixo. E vou passar o valor para ela. Qual o valor que eu vou passar? A variável cont. Então, dessa forma, na linha 9, eu estou chamando essa função para ser executada. Então, vou salvar aqui e vamos fazer o teste. Veja que foi exibido o valor 8. Ok? Então, quando você executa o código, o arquivo começa a ser executado daqui, cont igual a 4, e no momento da chamada da função, ela volta aqui em cima. Então, qual que é o interessante de uma função? Se for um bloco de código que você sempre tem que repetir o mesmo cálculo dentro do seu arquivo PHP, é interessante que você faça uma função que execute essa tarefa. Porque não tem muito sentido você ficar toda hora programando o mesmo bloco de comandos, toda hora fazendo a função dobro, toda hora efetuando o cálculo. Então você cria uma função e a cada vez que você necessitar que aquele cálculo seja feito, você simplesmente chama a função passando o valor que você quer. Agora, nós temos uma outra forma de trabalhar. Veja que essa função ela não utilizou o return, então ela simplesmente exibiu na tela, da forma que está aqui. Ok? Vamos alterar esse código um pouco e vou colocar, ao invés do echo, vamos colocar return. Return a variável valor. Vou salvar, vou fazer o teste. Veja que o número 8 sumiu. Por que ele sumiu? Porque o return, por si só, ele não exibe. Então, ele simplesmente chamou a função, passando a variável cont, que é o valor 4. A função recebeu, armazenou o valor 4 nessa variável aqui, e valor recebe duas vezes valor e retornou o valor. Porém, não existe o comando echo nem aqui e nem aqui embaixo para exibir. Então, você pode, por exemplo, colocar assim, ó, echo dobro. E aí você está fazendo o quê? Exiba na tela o retorno da função dobro. E aí é para funcionar. Vamos salvar. Vamos atualizar. Veja que apareceu o número 8. Vou alterar o nome da função para mensagem. E ela não vai receber nenhum parâmetro. E a única coisa que essa função vai fazer é exibir uma mensagem na tela. Olá, caro aluno. Então veja que agora a gente tem uma função sem nenhum parâmetro, nenhum argumento. E vou chamar ela aqui embaixo agora, tá? Simplesmente chamando dessa forma, mensagem. E vou tirar o valor aqui. Tá ok? Então o que vai acontecer? Vamos salvar esse arquivo novamente. Vamos testar. Tá? Então veja que essa função ela não tem nenhum argumento, porém ela tem simplesmente um comando aqui dentro. Só tem um comando de exibir na tela uma mensagem. Então, a partir do momento que você chamou o nome da função, que é esse nome aqui, e abriu e fechou parênteses, você simplesmente fez com que isso fosse executado. Tá? Então, esse é um exemplo de uma função sem parâmetro. Vamos fazer um teste agora, criar uma função um pouco mais interessante. A função vai chamar triângulo e ela vai receber dois parâmetros, base e altura.
Vou apagar essa mensagem aqui. E agora, utilizando esses dois parâmetros, nós vamos fazer o cálculo da área do triângulo, que é, vou criar uma variável área é igual. Qual que é o cálculo do triângulo? É a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Esse é o cálculo da área do triângulo. E aqui embaixo eu vou dar um return. Poderia ser um echo também, né? Mas eu vou colocar um return área. Return a variável área que recebeu o resultado desse cálculo aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Vou criar a variável base. Eu vou colocar, por exemplo, 3. E vou criar a variável altura, recebendo o valor 2. Veja que eu tenho a variável base e a variável altura aqui em cima, e aqui embaixo eu declarei elas de novo. Não é a mesma coisa, porque essa variável base aqui e essa variável altura aqui, elas fazem parte somente do escopo da função. Então, ela só vai valer dentro da função. Essas outras duas variáveis aqui, elas estão fora do escopo da função, tá? O escopo da função é definido aqui desde a palavra function até esse fechamento aqui dessas chaves. E essa base vezes altura está fora do escopo da função. Então, pode ser trabalhado dessa forma. E aí, eu vou vou dar um eco na função triângulo, passando a variável base e altura. Vamos ver se deu certo? Vou salvar. Vou atualizar. Base vezes altura deu 3. Vamos ver se deu certo a conta. A base é 3, vezes a altura, que é 2, 6. Dividido por 2, 3. Então, essa função retornou para a gente a área do triângulo aqui, o valor 3. E, seguindo esse mesmo raciocínio, você pode incrementar essa função. No mesmo código PHP, você pode ter várias funções, né, cada uma fazendo uma tarefa diferente. E isso aí ajuda muito no código. Se você tivesse esse cálculo 30 vezes no seu código, se tivesse que alterar alguma coisa nesse cálculo, você teria que alterar as 30 vezes, toda vez que ele acontecesse. Quando você cria uma função e simplesmente chama ela através do seu nome, né, você vem e altera somente na função, na criação dela. Você vem nesse bloco e faz a alteração que for necessária. Automaticamente, em todos os momentos do código que ela for referenciada, né, que você estiver chamando essa função, o resultado já vai ser atualizado. Então, é muito mais fácil trabalhar com o código desse jeito do que ficar implementando toda vez a mesma funcionalidade. Sempre que você for utilizar um bloco de código muitas vezes, implemente uma função e simplesmente chame ela, que você vai estar facilitando muito o seu trabalho.